Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube com o nosso momento resumo da Escola Bíblica. Título da aula de hoje: Deus rejeita a festa blasfema de Belsazar. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, ou você entrando diretamente lá no YouTube, paulo.delanhese, você pode se inscrever, pode também compartilhar com seus amigos e irmãos e pedir para que eles façam o mesmo, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Estamos chegando à marca aí de 1000 inscritos. Quero dizer que todos os domingos às 9 horas da manhã estamos ao vivo com o nosso Facebook, com a nossa Escola Bíblica. Também às quarta-feira, às 19h30, temos uma mensagem de Deus ao seu coração pelo nosso Facebook, paulo.delanhese. Avise os seus amigos, compartilhe com ele, nos ajude a levar a palavra de Deus. Título: Deus rejeita a festa blasfema de Belsazar. Quero deixar alguns versículos para nortear a aula de hoje. Primeiro se encontra em Isaías 21:1, Isaías 21:2, Isaías 21:9, Isaías 13:1-2, Isaías 13:5-6, também Gálatas 6:7. Você pode ir aí na sua Bíblia e ver estes versículos que ele vai nos falar sobre esta aula de hoje. Nosso textuário diz: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo. Todavia, lerei ao rei as escrituras e lhe farei saber a interpretação. Daniel capítulo 5, versículo 17. A verdade prática diz: a irreverência ao Deus Altíssimo traz destruição. Por isso, Belsazar foi destruído juntamente com o seu reinado. Daniel 5:1, 2, 5, 6, 7 e 8 são os versículos que vamos ler para hoje na aula. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, e as mulheres concubinas. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um ao outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma candeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação, porque Deus queria honrar novamente Daniel nesse reinado ímpio. E Deus fez então que Daniel desse ao rei a verdadeira interpretação. Introdução da aula de hoje. Para que possamos ter uma melhor compreensão ao estudar o capítulo 5 de Daniel, é preciso estudá-lo em paralelo com Isaías 21:1-9, onde encontramos as profecias a respeito da queda da Babilônia, feito 150 anos antes do ocorrido. Encontramos mais detalhes dessa queda nos capítulos 13 e 14 de Isaías. Daniel, a essa altura, era um senhor de mais de 80 anos de idade. Está aí porque deixamos aquelas referências de Isaías. Porque Isaías foi o profeta que anunciou 150 anos antes que
o reinado da Babilônia cairia. Tópico 1. Belsazar profana os vasos da casa de Deus. O nome do rei Belsazar foi encontrado nas inscrições achadas nas ruínas da Babilônia. Por isso acredita-se que reinou conjuntamente com seu pai e após a morte deste, ficou no poder para defender a Babilônia. Portanto, era neto de Nabucodonosor. Belsazar profana uma festa com festa carnal. Belsazar profana com uma festa carnal aquilo que era consagrado a Deus, os vasos. Daniel 5:1. Tem seu paralelo no primeiro capítulo do livro de Esther. Esse livro também marca um período do cativeiro. Ali há um banquete semelhante a este, em que alguém também perdeu a sua coroa. Belsazar era um príncipe caldeu, e como tal não devia beber, pois a Bíblia adverte a este respeito. Provérbios 31:4. O monarca, em sua orgia de devassidão, viu o fim de seu reino e de seus grandes naquela mesma noite. Sabemos que as escrituras sagradas nunca falham. Jeremias 1, 11, 12, Atos 12, 23. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Belsazar se exalta e Deus então o humilha. Belsazar profana os objetos santos. As taças de vinho utilizadas por Belsazar eram os vasos de ouro e prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém no primeiro ataque ao cativeiro. Esdras 1, 9 e 11. Belsazar não teve nenhum respeito por aquilo que era santo. Como consequência do seu erro, caiu sobre a ele a ira divina. A Bíblia adverte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. O Senhor é santo e a sua santidade detém a pureza moral. 1 Pedro 1:16. Então Deus, ele é santo, né? Deus nos convoca a não errar. Deus não tolera o pecado, ainda mais quando este pecado é um pecado promíscuo com as coisas santas de Deus, como Belsazar fez. Com Deus nós não podemos brincar. A palavra vaso, né, que estamos tratando sobre os vasos que Belsazar manda trazer, que era consagrado a Deus, tem nas escrituras vários significados e são amplos e importantes. O vocábulo pode ser aplicado em vários sentidos. São palavras gerais para designar utensílios, equipamentos, etc. 1 Samuel 10:1, Atos 9:15. Pelo que em muitos contextos indicam vasos tantos reais, 1 Samuel 10:1, como vasos tantos reais, 1 Samuel 10:1 e João 19:29 como sentido metafórico. 1 Pedro 3:7, para comer pão sagrado, os mancebos de Davi precisavam de seus vasos. Mulheres santos, 1 Samuel 21:5. No texto de Daniel 5:3, porém, os vasos eram aqueles que foram utilizados na casa de Deus em Jerusalém. Então, está aí, né, alguns sentidos dos vasos. Pode ser reais ou metafóricos. Belsazar profana com as libações a deuses estranhos. Segundo os historiadores, nos banquetes oficiais, era costume oferecer libações aos deuses locais. Este fato aumenta a culpa do monarca. Os deuses da Babilônia eram efetivamente reverenciados com presentes em ouro, prata, bronze e ferro. A perda da reverência ao sagrado é sempre um sinal de decadência moral. E Belsazar não tinha nenhuma decência, né? Belsazar era imoral. A medida da iniquidade estava cheia e o juízo não tardaria. Ele seria repentino. Quando pensamos no juízo de Deus, isso nos assusta. Hoje é tempo de se preparar para o dia do juízo. Agora é o momento da salvação, da graça. Deus é o justo juiz.
É Ele quem perdoa as nossas iniquidades e nos livra da ira futura. Salmo 103, verso 3, 4. Não devemos brincar com as coisas de Deus, né? Como Belsazar fez. O crente é um vaso de honra, 2 Timóteo 2:21. Assim como Nabucodonosor apoderou-se dos vasos sagrados, assim o inimigo se apoderou de muitos vasos que antes pertenciam ao Senhor. Hoje estão aí desviados, bebendo, se drogando, se prostituindo. Agora esses vasos consagrados estão sendo usados para o pecado, imoralidade, perversidade e profanação. Deus, porém, quer restaurar esses vasos, renovando aqueles que se desviaram para retornarem ao templo de Deus. Esdras 1, 7, 11, Lamentação 5, 21, Atos 9, 15. Né? Está feito aqui um paralelo sobre os vasos consagrados a Deus no templo de Jerusalém e que Beltesazar, representando o inimigo, estavam profanando com os vasos que somos nós, que muitas das vezes desviamos da presença do Senhor e profanamos o vaso com o pecado. Tópico 2. Deus intervém trazendo juízo à profanação à Babilônia. O governo da Babilônia antiga agiu desafiando a Deus, misturando os elementos de adoração ao Altíssimo com a adoração de deidades pagãs. O adultério da Babilônia espiritual é um relacionamento ilícito que mais dura elementos de adoração a Deus com as práticas pagãs. Então, deuses estranhos, né? Idolatria, prostituição, tudo era normal na Babilônia, como é normal, né? Entre aspas, em nossos dias, aonde vemos as pessoas adorando, né? Deuses pagãos feitos de madeira, pedra, gesso, né? E carregados em procissões, vemos prostituições, né? Vemos igrejas se intitulando cristã, sendo igreja de homossexuais, lésbica, tudo isso é orgias e profanações diante do Senhor. A mão de Deus aparece no palácio. Deus é santo. Ele não poderia suportar o que estava acontecendo, pelo que não demorou a intervir. O julgamento de Deus é sempre certo e chega no momento exato. O rei não pôde ver a mão completa, mas apenas uma parte, possivelmente apenas os dedos que escrevia. Os magos de Faraó no Egito também não puderam ver a mão de Deus, mas apenas o seu dedo. Êxodo 8, 19. Existe um grande contraste entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 18, né? Outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, né? Deus, ele separa o santo do profano. Deus separa o justo do injusto, né? Deus é santo e exige que os seus adoradores também sejam santos. Enquanto o rei via apenas a parte da mão misteriosa, o profeta do Senhor pôde contemplar com exatidão não só os dedos de Deus, mas de um modo particular as suas mãos. 1 Reis 22, 19, né? Então o homem de Deus, a mulher de Deus, consegue ver com mais clareza, com mais perfeição. A mão de Deus aponta o juízo divino. Daniel descreve a situação do monarca diante do supremo poder divino. O rei ficou aterrorizado com o que viu. No mesmo instante passou o efeito da embriaguez do vinho. Beltesazar foi achado por seu pecado num momento inesperado. Números, melhor dizendo, 32, 23. Mais uma vez o rei manda chamar os sábios. Eram sempre chamados, mas sempre falhavam, porque o diabo, inimigos, encantadores, feiticeiros, cartomantes, né? Espírita não tem mensagem de Deus para você. Eles não podem interpretar ou adivinhar, né? Aquilo que são de Deus. Somente homens e mulheres de Deus podem interpretar as coisas de Deus. Esses são enganadores, embutidores, né?
são filhos do diabo. Então Daniel é lembrado no reino pela mãe do monarca, e novamente o monarca prometeu que o revelador do enigma ficaria rico e seria exaltado. Foi também prometido uma veste de púrpura que simbolizava a autoridade do governo. Quem fazia uso dessas vestes era digno de admiração e respeito. Mas Daniel rejeitou tudo isso, porque ele não queria, Daniel, admiração, poder e riqueza dos homens, né? A admiração de Daniel era por Deus. Ele honrava a Deus. É bom quando nós temos consciência de quem devemos honrar e quem devemos servir. Daniel tinha essa firmeza em seu coração. Mordecai foi vestido com púrpura em Esther 8:15, melhor dizendo, como essa que foi oferecida a Daniel. Entre os persas, essas vestes eram sinal de dignidade real. A tintura utilizada era tirada de uma substância vermelho-purpurina de certos moluscos. A candeia de ouro era outro sinal de dignidade real. Gênesis 41, versículo 42. Tais correntes de ouro eram dadas pelos reis para honrar certos homens. Por serviços prestados só podiam ser usados como decoração por altas autoridades. Não eram qualquer pessoas que usavam esses objetos. Daniel era dotado de um espírito excelente. Os sábios do rei temem a mão de Deus, né? E sabiam eles que era a mão de Deus. Mas Daniel sabia que era a mão de Deus, mas era homem de Deus, então não temia. Por isso falou ao rei tudo o que Deus revelou naquela escrita. Então, os sábios talvez temeram e não fizeram uma interpretação falsa, né? Porque ficaram com medo de falar que era algo que não era. O mal que permeia todo o universo não para de alastrar-se, mas sempre há um momento em que Deus entra em ação e faz o que lhe apraz. Isaías 43:13. Daniel não tinha de consultar outros conselheiros sábios, não tinha de assistir cursos para aprender como ministrar as multidões sob o seu cuidado. Daniel recebia toda a sabedoria, orientação, mensagem e profecias enquanto orava a Deus. Daniel 6:10. Então Daniel, ele era dotado de um espírito excelente, como falamos, tópico 3. A mãe do monarca entra em cena. Podemos ver que, embora fosse mãe do rei, ela se prostrou diante dele e proferiu as palavras apropriadas. A realeza pagã teve que admitir que entre seus súditos havia um homem que tinha o espírito dos deuses, santo. A expressão usada, espírito dos deuses, foi proferida por uma mulher pagã, sendo na verdade uma alusão à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque é espírito dos deuses, né? 3 pessoas. Há no teu reino um homem, ela diz, Daniel 1:5. As informações da rainha mãe, porém, indicam que Daniel estaria aposentado ou afastado das antigas funções. Era um homem conhecido por sua comunhão com Deus. Há um homem, necessitamos urgentemente desse homem, no Estado, na igreja, no lar, né? Que o comentarista diz aqui, nós necessitamos urgentemente de um homem desse, no Estado, né? Na igreja, no lar. Homem que tenha inteira comunhão com Deus e que possua os dons e o fruto do Espírito. Alguns exemplos das Escrituras Sagradas são: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, né? João 1:6. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6:9. Busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra. Ezequiel 22:30. Daniel, mesmo em idade avançada, continuava sempre disposto a servir ao próximo, né? Porque Daniel
era homem de Deus, né? O Nabucodonosor havia presenciado o poder de Deus na vida de Daniel em várias ocasiões. Agora Beltesazar também ia presenciar, né? E depois reis futuros que assumiria, né, ali Babilônia, tornando-se os medos persas o local, também iriam presenciar a mão de Deus sobre a vida deste homem de Deus. O homem de Deus, ele não muda, né? A mulher de Deus, ela não muda. Eles são homens, são mulheres de Deus em todo o tempo. Se mudar, não é de Deus. Um espírito excelente para interpretar sonhos e visões, né? Foi o que foi dito de Daniel. Encontramos em diversas passagens do livro de Daniel a expressão sonho ou visão da noite. Daniel 1,17, né? 2, 3, 7, 9, 19, né? 45, 7, 1, 7. As escrituras sagradas mostram que os sonhos e visões eram maneiras pelas quais Deus podia manifestar a sua vontade. Jó 33, 14 e 16, Gênesis 28, 12, 31, 10, Gênesis 31, 29, Gênesis 37, 5, 9, 10, 20, Gênesis 41, 7, 15, 1, 15, né? 1 Reis 3, 5, Mateus 21, 20. Daniel dava um bom testemunho. Daniel capítulo 5, versículo 14. Então Deus fala com o povo muitas das vezes através de sonho, através de visões. E hoje não mudou, né? Se estivermos na direção de Deus e Ele quiser falar, Ele fala conosco da maneira que Ele quer. Um espírito excelente diante dos sábios de Beltesazar. O que for escrito na parede não se achava inserido em nenhum código deste mundo, né? Daniel dá a interpretação. A Sagrada Escritura afirma: o segredo do Senhor é para que os temem, e Ele lhe fará saber o seu segredo. Salmos 25, verso 14. Os magos de Faraó foram até onde puderam, mas depois não foram mais possível prosseguir. O saber do homem é relativo, mas sabemos que a sabedoria de Deus é infinita e triunfa em qualquer circunstância, tempo ou lugar. 1 Samuel 2, 3. Então Deus permite que o homem vá até onde ele quer. Depois é ele que toma o controle. Um espírito excelente para entender os desígnios de Deus. Foi o que disseram de Daniel. Daniel, diante do rei, reconheceu que, por sua própria capacidade, não poderia fazer ou realizar coisa alguma. Sua capacidade vinha de Deus. Salmo 94, verso 10. O profeta do Senhor estava revestido da autoridade divina, revelando toda a escritura da parede de modo tranquilo. Para Daniel não tinha importância alguma as riquezas do palácio. A recompensa maior viria certamente do alto, pois seu maior desejo era agradar a Deus, agradar o Senhor, né? Então, Daniel estava na vontade e na direção do Senhor. Bom é quando estamos realmente com as nossas vidas direcionadas na vontade de Deus. Daniel desvenda o mistério das Escrituras. Tópico 4. Deus é o Deus que intervém. Ele não é uma figura distante. Todo-Poderoso havia dado a Nabucodonosor poder, riquezas e glórias, mas ele mesmo tirou dele essas bênçãos. O rei foi punido devido aos seus fracassos morais, porque se exaltou e acabou por esquecer do poder do soberano, né? Então nós sabemos muito bem o que aconteceu com Nabucodonosor. Tornou-se animal por 7 anos, né? Para só depois reconhecer que Deus era Deus. A Escritura demonstrou o fim do reinado. A Escritura misteriosa era Mene, Mene, Tekel, Parzim, que significa literalmente numerado, pesado, dividido. Deus é justo. Deus havia pesado o reino de Beltesazar, havia dividido e dado aos persas.
Deuteronômio 32, 4. Ele pesa até as montanhas. Isaías 40, 12. O andar do homem. Isaías 26, 7. O espírito do homem. Provérbios 16, 2. A sinceridade. Jó 31, 6. Devemos observar que cada uma das palavras da mão contém um duplo sentido. Mené, endurecido, ou duplo sentido, mené, enumerado. Isto é, Deus havia enumerado os dias da duração do reino. Tekel, um ciclo, que indica que Beltesazar havia sido pesado na balança divina e encontrado deficiente, ou seja, não havia atingido o que precisava. Perez, deu o teu reino dividido. Perez é dado aos medos e aos persas. O reino babilônico cresceu e amadureceu para a ceifa. Teu reino acabou. Essa foi a mensagem de Daniel, uma mensagem dura, mas é uma mensagem que vinha de Deus. E quando a mensagem vem de Deus, pode ser dura como for, ela se cumpre. As Escrituras demonstrou a justiça de Deus. Deus pôs o rei na balança de sua justiça e seu peso foi insignificante. Daniel 5:27. Beltesazar não foi achado à altura dos padrões divinos da retidão e justiça. Naquela mesma noite foi morto. São poucos os que hoje se preocupam com a balança lá de cima. Na maioria das vezes a preocupação é com a balança da mídia. A balança de Deus não erra, não frauda, não mente, não omite nada. Salmo 62, verso 9, né? Muitos vai levando a sua vida a bel prazer, né? Muitos dentro da igreja brincando com o pecado, prostituindo, né? Fazendo orgias, fazendo pecados de idolatria, mesmo que não se prostre diante de uma imagem, mas há muitos crentes que são idólatras, né? Idolatra a mulher, idolatra o filho, idolatra o marido, idolatra o carro, idolatra a roupa, idolatra o dinheiro, né? Só que a balança de Deus, ela pesa, e quando ela pesar, você pagará por aquilo que você não quis fazer para o Senhor. Paulo foi muito feliz ao ensinar os coríntios, dizendo-lhe: não quero ser pesado, julgado por vocês, não quero ser pesado por um tribunal, não quero ser pesado por mim mesmo, mas quero ser pesado pelo Senhor, pois vocês podem errar, o tribunal pode errar, eu posso errar, mas o Senhor não erra. 1 Coríntios 4, 1, 5. Embora possamos ser pesados, julgados hoje, a pesagem está reservada para o último dia. Nesse dia, o justo Senhor separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritas ovelhas. Mateus 25, 32. Então você pode fazer tudo o que você quer aqui e achar que não há consequência. Mas chegará o dia do juízo final. E naquele dia o Senhor separará os bodes das ovelhas. Naquele dia cada um receberá conforme a medida que plantou, tá? Então o dia do arrependimento, o dia da conversão é hoje. É hoje o dia que podemos mudar, se queremos realmente ir ao céu. Como diz aquele dizer que muitas das vezes eu compartilho do Facebook. Você pode nascer na igreja, ser apresentado na igreja, crescer na igreja, ser batizado, ser pastor, ser ministro, ser obreiro, pode morrer na igreja, mas pode acordar no inferno. Essa palavra é real e ela vale para mim e vale para você. Como está a nossa vida? A balança de Deus está pesando a nossa vida com justiça ou está pendendo para a injustiça? É algo que você pode responder a você mesmo. Cada um receberá o que merece, em função daquilo que construíram, sobre o fundamento que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 17. Tá? Ninguém vai ao inferno porque Deus é injusto. Ninguém é lançado ao inferno. Cada um vai ao inferno e perece no inferno por causa das suas injustiças, por causa das suas escolhas, e não porque Deus quis levar o homem ao inferno. A Bíblia é muito clara que o inferno não foi feito para os homens, mas sim para o diabo, para o anticristo, para o falso profeta.
né? E para os seus anjos, para os seus demônios. Mas todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no inferno. Mas porque não quiseram escrever o seu nome no livro da vida. As Escrituras demonstrou a divisão do reino. Perez, Daniel 5:28, dividido foi o teu reino. O reino não foi dividido no sentido literal. Ele foi conquistado pelos medos e persas. Os medos e os persas formaram uma coalizão para derrotar Babilônia. A Média lutou sobre Dário e a Pérsia sobre Ciro. Esta tomada de Babilônia está também profeticamente descrita em Jeremias 51, 30-32. Xenofonte, historiador grego, diz que os matadores de Beltesazar foram Cábrias e Caudatas. Logo teve início o Império Medo e Persa. Dário assumiu as rédeas do governo e Ciro só subiu ao trono Medo-Persa um ano depois. Daniel 8:3 e 9:1. Daniel, mesmo já sendo muito idoso, continuou como ministro dessa nova dinastia, denominado Medo e Persa. O homem de Deus prospera em qualquer tempo e em qualquer lugar. Deuteronômio 28:1, 14. Como dissemos, o homem e a mulher de Deus que confia no Senhor, ele permanece, né? Ele não cai, né? Ele dá o seu fruto na estação e na hora certa. Ele vai até onde Deus quer, até onde Deus permite. Conclusão. Quando o exército de Medo e Persa aproximou-se de Babilônia, diz a história que o povo abriu os portões para acolhê-los sem resistência. Talvez somente Beltesazar tenha sido morto naquela mesma noite da interpretação do sonho. Acredita-se que Ciro, ao entrar na cidade, foi saudado como libertador da tirania de Beltesazar. Com a história de Beltesazar, aprendemos que toda iniquidade será julgada pelo Senhor. Romanos 6:23. De Deus, ninguém se escarnece. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, convido você a se inscrever para nos ajudar. Estamos chegando aí à marca de 1000 inscritos. Faça parte deste momento, faça parte desta história. Amém?